Edson, a impressão que eu tive é que a Rússia ela está mais violenta e agressiva muito em relação à Ucrânia, né? Principalmente, e hoje o Putin soltou uma relação de países que seriam inimigos da Rússia. Por que ele fez isso? Porque no final de semana o Biden anunciou que deve abrir umas sanções e até disse que os países deveriam deixar de comprar o petróleo ou o gás, né, de importar mesmo gás lá da Rússia. Com isso, também uma outra questão que irritou a Ucrânia hoje foi o fato da Rússia querer estabelecer os corredores humanitários, em que 4 deles terminam na Rússia ou na Bielorrússia. E o presidente da Ucrânia está dizendo isso está errado, porque eles estão querendo impedir ou obrigar os cidadãos ucranianos a irem para os países, para o país deles, que é a Rússia, e a própria Bielorrússia, que é amiga, né? Você sabe, Rose, que esse povo ucraniano, eles vão acabar entrando para a história ainda, porque eles estão resistindo com uma força, com uma vontade, com uma gana. Eu estava lendo e vendo reportagens esse final de semana, eles estão dificultando o máximo que eles podem a entrada dos russos, né? As placas para as cidades eles estão destruindo, então... E eu até estava conversando com a minha esposa, eu falei, você acredita que eles estão fazendo? Nós temos aqui não é propaganda, mas todo mundo usa o Waze para se localizar. Eles estão fazendo com que essas empresas coloquem informações erradas para que os tanques russos, você diz aqui você vira para a direita, não é, sabe? Para poder dificultar qual é a força que eles estão lutando mesmo para impedir a chegada dos tanques, dos soldados russos. Hoje eu li 3 possibilidades, porque assim, primeiro que o Putin achou que ele conquistaria a Ucrânia em poucos dias. Achou que o presidente ia correr, né? Ia correr, não aconteceu isso, há uma resistência muito grande. O presidente, o Zelensky, tem se mostrado um líder, né? Sem dúvida. Que tem assim, incentivado os cidadãos ucranianos a lutarem contra os russos. E dos cenários que eu li hoje, foram colocados 3 cenários. Um deles um que eu vou falar aqui, porque eu acho que é esse que vai acontecer. A Rússia tem um poderio militar muito maior do que a própria Ucrânia, né? E ela deve conquistar nas próximas semanas, e até porque a Rússia tem aumentado, como eu coloquei aqui, a agressividade, e civis têm morrido e tem atacado com um poderio maior, né, de armamento. Mas não vai ser uma vida fácil para a Rússia. Mesmo que ela ocupe o território ucraniano, ela vai ter uma resistência dos cidadãos ucranianos. E ali nós vamos ter guerrilhas, nós não vamos ter a guerra, mas nós vamos ter guerrilhas dos ucranianos resistindo a essa ocupação russa, e não vai ser o melhor dos cenários. Aí o que a gente teve também hoje? Nós tivemos aí uma alta do barril, né, do petróleo, $130 o barril, né? Estava em 100 a semana passada? Estava em 100, 130. A perspectiva que tinham feito, a estimativa, era de $125. Já ultrapassou o que os analistas haviam colocado. Aí o que nós temos? Nós temos os Estados Unidos. Aí alguns países já estão tomando algumas decisões para evitar um efeito pior na economia. Os Estados Unidos e 30 aliados liberaram 60 milhões de barris de reserva estratégica do gás para conter o preço, né, internacional. A Inglaterra vai dar desconto de 200 libras na conta de luz, justamente por conta da história do gás, que ela é dependente, né? Vai cobrar depois do seu cidadão, mas lá no futuro. A Itália está reduzindo a importação sobre o valor agregado do gás. Portugal está dando um desconto de 10 centavos de euros, o que significaria aqui 0,55 no preço da gasolina. Hoje, inclusive, nós já vemos foto de filas de carros dos portugueses para poder abastecer. A Espanha cortou de 21% para 10% a importação do imposto de eletricidade, imposto e não importação. A Bélgica também está cortando o imposto na conta de
de eletricidade, do imposto, para poder reduzir esse valor, e vai dar 100 euros para famílias de baixa renda. E o Japão está subsidiando em 3,4 ienes por litro toda vez que o preço da gasolina exceder o patamar que eles estabelecerem como o possível, para não prejudicar tanto o povo japonês. Ou seja, os países já estão tentando achar um remédio ali para poder piorar o veneno. O que eu queria perguntar para você, Rosê, até onde vai o Putin? Porque, cara, é impressionante o que ele está fazendo com o povo da Ucrânia, separando pais, mães de crianças. Até onde vai esse cara? Ele vai até ele conseguir ocupar a Ucrânia. Por exemplo, nessa listagem dos países que ele disse lá que são os países amigos e os inimigos da Rússia, o que significa essa listagem? Significa que ele está dizendo para que o empresário que deve para esses países, que tem dívidas com esses países, possam pagar em rublo. O que significa isso? Um calote internacional. Sim. Entendeu? Não significa outra coisa a não ser isso. Ele vai até o final, porque a impressão que eu tenho é que quando ele se vê acuado, ele ataca. Então ele vai continuar atacando e ele vai continuar tentando conquistar aí esse povo.